Senhor, meus irmãos. Pastor Aparecido chegando aqui com mais uma escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical, ela tem uma tiragem de cada 3 meses e nesse trimestre nós estamos estudando sobre vencendo as crises, os momentos difíceis de adversidades da vida, baseado lá nos 2 livros de Esdras e Neemias, um reconstruindo o templo, outro reconstruindo os muros da cidade. E eu quero convidar você para juntos a gente poder fazer mais esta lição. Vamos orar? Oramos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nesta manhã iniciamos, Senhor, a nossa escola bíblica dominical. Mais uma lição e queremos pedir que as Tuas mãos estejam estendidas em direção, Senhor, de nossas vidas. E nesse dia em que em nosso país e em muitas partes do mundo se comemora o Dia dos Pais, nós queremos Te agradecer por ser este Pai tão grande, tão bondoso, tão amável, este Pai que sempre está pendente dos seus filhos, este Pai que sempre está aí com as mãos estendidas para ajudar os seus filhos a saírem adiante em suas vidas. Querido Deus, louvamos a Ti e Te agradecemos pela missão de ser Pai, que o Senhor entregou a cada um de nós homens. Pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos e capacite-nos, Senhor, para sermos o melhor Pai que o Senhor assim desejou para as nossas vidas. Abençoe cada pai, desde aqueles que estão hospitalizados até aqueles que estão reunidos em famílias, que as Tuas mãos estejam estendidas para abençoá-los, para guardá-los, para protegê-los e para conceder-lhes grande vitória. Abençoe a cada papai da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo Eclesiástico de Araçatuba, que as Tuas mãos se estendam sobre eles e os abençoe grandemente. Também, Senhor, esteja conosco nessa nossa escola bíblica dominical, abençoando-nos, abrindo-nos, Senhor, o entendimento e o Espírito Santo, que é mestre por excelência, possa vir, Senhor, dar-nos todas as direções necessárias que precisamos para poder fazer com que a escola bíblica dominical possa ser de grande bênção a todos aqueles que nos acompanham. No nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e amigos, hoje nós vamos para a lição de número 6, 9 de agosto do ano 2020. E o tema da nossa lição, dessa lição de número 6, é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A verdade prática, o texto áureo nós temos aqui em Isaías 60, versículo 18, que diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18, a verdade prática nos diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa leitura bíblica está inserida em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4 e capítulo 2, versículos de 1 a 9. Livro de Neemias. O interessante é que tanto Neemias e Esdras, eles faziam parte de um só livro, somente um livro. Ainda hoje na Bíblia hebraica é um livro único, enquanto Esdras trabalha e foca na reconstrução do templo, Neemias foca na reconstrução dos muros. Na nossa Bíblia veio dividido esses livros, porém o seu conteúdo é o mesmo. Então nós vamos fazer a leitura, Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém.
E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículos de 1 a 9, que diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E oprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de estar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Versículo 9: então vim aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo, chefes do exércitos e cavaleiros. Este é a leitura do nosso texto bíblico hoje em classe, que vamos estar tratando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. A nossa introdução: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados, como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Os irmãos devem lembrar que no ano 586 a.C., Nabucodonosor invadiu até as terras de Judá e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o palácio real e fendeu-se os muros, derrubou os muros. Esta foi uma destruição total. Agora Neemias, que era um copeiro do rei, está em Suzã, e uma caravana de irmãos, e dentre os irmãos há um irmão de sangue, Anani, eles estão chegando de Jerusalém. E Neemias faz uma pergunta: como está Jerusalém, como está o povo? A informação que ele recebe não é uma informação bastante agradável, é uma informação que o deixa numa situação de impacto. Ao ser impactado, ele começa a orar, pedindo a Deus uma oportunidade para que ele pudesse fazer alguma coisa para a melhora da cidade e do povo. E Deus, não sabia ele que Deus o tinha em seu projeto. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas, nós vamos descobrir só quando estamos envolvidos nelas. Há muitas coisas que Deus preparou para que você pudesse um dia ser usado em um momento específico da vida, assim como Neemias. E quem sabe você ainda não descobriu o que Deus tem para você,
Mas fique tranquilo, que na hora que Deus realmente colocar em marcha o seu plano para a sua vida, Ele te revelará. O importante é você acompanhar a revelação de Deus e aceitar o chamado e os desafios que virão. E saiba de uma coisa, Deus nunca chama alguém para fazer uma obra sem que venha prover os meios para que realize aquela obra. Deus responde, nosso primeiro ponto, Deus responde às orações de Neemias. Nós encontramos em Neemias um homem de oração, um homem que orava a Deus. E orar é falar com Deus. E quando você ora, acontece duas coisas. Primeiro, você fala a Deus das suas necessidades e segundo, Deus imprime no seu coração a sua vontade. Então é na oração que você descobre algumas coisas especiais de Deus para continuar fazendo a sua tarefa aqui na terra. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar a Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essas pessoas, como eu vinha dizendo, era Nani e um grupo de pessoas que havia chegado das terras de Judá após o cativeiro. Eles que estão lá estão em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo era símbolo de miséria e desprezo e faziam dos moradores das cidades vítimas fáceis de assaltantes. Então a situação para os que estavam na terra de Judá e em Jerusalém era calamitosa. Miséria, pobreza, vergonha, desprezo, baixa estima ao nível do chão, uma situação melancólica estava o povo de Judá e a cidade de Jerusalém. É o informe que ele recebe. Neemias, então, ao receber esse informe, ele se angustia, jejuma e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejumar e a orar. Quando ele ouve aquele informe, aquelas informações daqueles grupos de pessoas que chegam de Judá, ele é tão impactado que ele começa a jejumar, chorar e orar. Mas a oração dele tem um propósito, tem uma fundamentação. Não é somente lamentar, chorar e orar. Não, a oração dele tem uma direção. Qual era a direção da oração de Neemias? Senhor, dá-me uma oportunidade. Olha o versículo 11 aqui do capítulo 1. Ó Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Ele pede, Senhor, olha, a situação é essa. Eu estou pedindo ao Senhor que me dê uma oportunidade diante do rei, para que eu possa transmitir a situação em que está encontrando, que se encontra o povo de Judá e a cidade de Jerusalém. Essa era a oração dele. Tinha um objetivo. A oração de Neemias tinha um objetivo, que era alcançar um favor da parte do rei, que Deus intervesse e que tocasse o coração do rei. Deus está despertando Neemias, impactando Neemias. Neemias está orando e Deus está trabalhando. Muitas vezes você ora e você não vê sinais, você não vê qualquer circunstância favorável. Mas eu quero te dizer, Deus sempre está trabalhando. Muitas vezes você não vê os sinais porque você espera que Deus trabalhe como você espera. E não é assim. Deus trabalha como Ele quer e age na hora que Ele quer. E assim foi com Neemias. Iniciou-se o período de oração no mês de Quisleu, mês de dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de março, no mês de Nissan. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses de oração até que chegou a resposta. Nunca é demais orar.
para aqueles que têm a prática da oração. Você começa a orar sobre um assunto e não venha desanimar enquanto não tenha a resposta daquele assunto. Pode ser uma resposta, espera, pode ser uma resposta, não é isso que eu quero, e pode ser uma resposta positiva, é isso que vamos fazer, ok? Na questão de Neemias, a resposta veio favorável, dizendo, é este o caminho. Deus responde às orações de Neemias. Com respeito às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade de empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei, o seu semblante estava triste, pelos informes, pelas orações, que quanto mais ele começou a orar sobre a situação, mais aquela situação se tornou presente na sua vida, porque é esse também um dos fatores da oração. Você começa a orar por uma certa situação, e se esta oração sua é contínua, aquela situação começa a ficar impregnada em sua alma, a tal ponto de você começar a orar por aquela situação e já começar a sentir as dores. E Neemias, naquela oração, ele podia ver as portas queimadas, os muros destruídos, ele poderia ver através da oração a situação do povo. Isso faz a oração, ela vai imprimindo a situação em nossas vidas e nós vamos orando. Você começa, por exemplo, orar por uma família necessitada e de repente você já começa a sentir até mesmo as próprias necessidades daquelas pessoas, porque a oração tem um poder de levar você a sentir, a perceber com o seu próprio coração a situação em que se encontra aqueles pelos quais você está orando, a situação em que se encontra o próprio assunto da sua oração. E Neemias então começa a orar, e ele então certo dia apresentou-se diante do rei com um semblante triste. A carga da oração lhe havia tirado a alegria, e ele sabia que não poderia estar triste diante do rei, ele teria que sempre estar com o rosto alegre, esbelto e sempre demonstrando que estava feliz. Mas a carga da oração tinha tirado dele toda a felicidade. Há muitas vezes temas de orações no nosso coração que nos tira a vontade de sorrir, a vontade de se alimentar, a vontade de fazer qualquer outra atividade de diversão, pelo fato do poder daquela carga de oração que pesa sobre os nossos ombros e nosso coração. Assim está Neemias. Quando o rei o vê triste, pergunta: por que está triste hoje o teu semblante, se você não está doente? Se apresentar triste diante do rei já era uma propaganda contrária ao próprio rei. É por isso que Neemias disse: eu temi muito. Por quê? Porque aquilo poderia causar-lhe a própria morte. Então Neemias relata o que estava acontecendo. Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém, de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Depois que Neemias faz o relato, olha, como não estaria triste o meu semblante, o meu coração, se a cidade onde está sepultados os meus pais está com as portas queimadas, os muros derrubados, tudo destruição? Eu estou triste por isso. Esta é a minha tristeza, esta é a razão da minha tristeza. E quando ele termina de passar este relato para o rei também é impactado. E inspirado pelo próprio Deus, o rei faz a pergunta: e o que você me pede agora? O que você deseja que eu faça? Então, se Neemias, no capítulo 1 e no versículo de número 11, estava pedindo a Deus uma oportunidade, já no capítulo 2, no versículo de número 3, Deus já está, o versículo de número 4, Deus já está respondendo à oração de Neemias. Olha o que diz: e o rei me disse: que me pedes agora? Então, o que Neemias pediu em oração levou 4 meses, mas a resposta chegou. Quem sabe você está orando por alguma situação da vida e a resposta ainda não chegou. Eu quero te alimentar a esperança. Continue intercedendo, orando, porque não é o tempo que determina a resposta. Não, é a vontade de Deus. Não é os dias, não é os meses que determina a resposta. Quem determina a resposta
É a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é colocada em marcha, não há impedimento, não há empecilho. Então, portanto, meu querido irmão, continue orando. Neemias então dá aquele relato, o rei, Deus responde à oração de Neemias, né? A resposta da oração de Neemias despertou o rei para assumir a responsabilidade também daquele empreendimento, ao ponto do rei dizer: o que você me pede agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada e pela resposta do próprio rei. Ele disse: olha, se parece bem ao rei, permita que eu vá até a cidade, permita que eu vá até lá, permita que eu vá reedificar a cidade. Deus despertou o rei a atender este pedido de Neemias. Neemias recebeu uma carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que os governadores lhe provessem o necessário para a construção. Que tudo aquilo que Neemias precisasse para a reconstrução dos muros, os governadores, o guarda do jardim lhe provesse madeira, os governadores lhes provesse passo livre, e que ele pudesse chegar ali para fazer aquilo que Deus havia posto no seu coração. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que parece ser impossível aos homens. Então, para Neemias, que era um copeiro, ali cuidando do vinho para dar ao rei o copo na mão do rei, era uma posição privilegiada, porque ele estava a um passo do rei. Aí, enquanto muitas pessoas precisavam de uma audiência pessoal com o rei, precisava de uma agenda, Neemias estava ali todos os dias, bem próximo do trono, vendo o rei, quem sabe até participando de certas conversações referente ao reino. Porém, foi a pessoa que Deus usou e comissionou para ir a Jerusalém. E ele achou graça diante do rei para ir a Jerusalém, porque Deus havia despertado no coração do rei, como resposta de oração de Neemias, ser favorável para com aquela grande missão. Muitas vezes recebemos missão da parte de Deus que nos parece impossível até mesmo realizá-las. Mas quando esta missão vem da parte de Deus, nós podemos contar que Deus está no negócio. Eu me lembro, e eu quero contar isso a título de ilustração, eu recebi de Deus uma missão lá no Badajoz, Badajoz não, Estirão do Equador, lá no Amazonas. De Manaus ao Estirão do Equador, a gente viajava de barcos naquela época, 12 dias e 12 noites, 8 dias e 8 noites até Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia, e depois mais 4 dias e 4 noites pelo Rio Javari, fronteira do Brasil com o Peru, lá um lugar bastante distante, onde começa o Brasil. Tem até uma placa na entrada do porto do local: aqui começa o Brasil. E ali nós ficamos 5 anos trabalhando para Jesus. E uma manhã, Deus me deu uma missão, que era construir um templo naquele lugar. Ora, um saco de cimento para chegar ali, precisava viajar 12 dias e 12 noites vindo de Manaus. E se lá em Manaus custasse, por um exemplo, R$10, ao chegar no Estirão do Equador, aquele saco de cimento estaria custando aí R$25. O nosso povo era um povo de escassos recursos, a gente não tinha de onde tirar, mas Deus tinha nos dado uma missão, abrimos os alicerces, e foi um momento especial de Deus. Ali um dia de manhã, depois de abrirmos as valas do alicerce, chegou umas balsas vindos de Cruzeiro do Sul, no Acre, para fazerem uma pista que ligava o pelotão até um aeroporto que tinha na localidade, que trazia os mantimentos dos militares. E aquela pista antiga, ela era toda calçada de tijolos. E quando chegar aquele maquinário para retirar,
o comandante daquela missão do exército, do 6º BIS, Batalhão de Engenharia do Exército, de Cruzeiro do Sul, ele era um capitão e crente da Assembleia de Deus. Ele chegou e já foi se interessar por nós, e nós começamos a conversar. Ele disse: olha, pastor, eu vou tirar todos esses tijolos, e o senhor pode fazer uso deles para a construção da casa de Deus. Então, quando Deus ele dá uma missão, ele também envia os recursos. Então, fique tranquilo. Se Deus colocou na sua vida uma missão para ser desenvolvida, fique tranquilo que Ele também proverá os recursos para que você venha realizar esta missão que Ele assim te outorgou para fazer. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Neemias chega a Jerusalém e por 3 dias ele não diz a ninguém sobre a missão. Ele está calado. E numa noite ele sai, caminhando, montado no seu cavalo, rodeando os muros. E houve alguns lugares que ele não conseguiu nem passar com a sua montadura. Ele teve que desapiar do cavalo e passar a pés para ver a situação. E ele nota a situação em que está a cidade. Ele tem uma visão completa da situação. Quando Deus dá a você uma missão, Ele também faz com que você tenha um entendimento da situação. Um entendimento amplo daquilo que realmente deve ser feito. E isso fez Neemias. Ele olhou Jerusalém, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Ninguém sabia até então, mas depois que ele tem esta visão de Jerusalém, ele faz uma declaração da sua intenção. Depois que ele tem essa visão, ele reúne a liderança e disse: veja a situação em que estamos. Veja, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convoca os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, e juntos, para reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram-se as suas mãos para o bem. Neemias reúne a liderança, mostra para ele a atual situação, mostra para eles a atual situação. Estamos em opróbrio, olha que situação que estamos. E aí ele conta o que aconteceu. Eu fiquei sabendo, meu irmão me informou sobre essa situação. E quando ele me trouxe esta informação, então eu comecei a orar, pedindo a Deus uma oportunidade. Então o rei me enviou, eu estou com uma carta dele, tenho passo livre e ele também já franqueou os materiais que vamos precisar. Então vamos levantar e vamos edificar. Olha, meu querido irmãos, aí então aquele povo já cobrou um ânimo, porque havia alguém que tinha um testemunho divino, que havia sido chamado para isso, e um rei que havia se envolvido também para dar o pontapé inicial daquela construção. Que bênção saber que Deus, Ele sempre atua trazendo recursos para que a gente possa fazer a missão que Ele nos entrega. Terceiro, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. No capítulo 3, Neemias divide a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar os entulhos, trazer os materiais. O coração do povo se inclinou para trabalhar, como está no capítulo 4, versículo 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Neemias tinha um plano de construção e agora tinha um plano para os trabalhadores. Ele formou equipes e colocou equipes de uma porta a outra. Lembra que Jerusalém tinha
aproximadamente 12 portas, né? 12 portas. Então, de uma porta a outra, ele foi colocando equipes. E algumas famílias que moravam em frente ao muro, de frente às suas casas, eles foram levantando também os muros. E todos começaram a se esforçar. Formou uma equipe daqueles que haveriam de remover os entulhos, de depositar os entulhos em um lugar propício, outros para trazerem materiais, outros para edificarem. Foi entusiasmando as pessoas e o muro então começou a ser levantado. Trabalho em equipe. Todas as vezes que Deus dá uma missão a cada um de nós, Deus também nos dá uma equipe. Deus nos dá estratégias para poder concluir a missão. Deus nos dá recursos para concluirmos a missão. E Deus nos dá equipe para que esteja ao nosso lado para nos ajudar. Porque a obra de Deus, ela é feita por equipe. Deus sempre conta com as equipes. E quem sabe você que está aí nos assistindo nesta manhã, ainda não entendeu que você faz parte de uma equipe muito importante, que é uma equipe que Deus colocou sobre a terra para edificar o seu reino. Não é tempo de fazermos corpo mole, não é tempo de nós negligenciarmos este momento. É tempo de unirmos como uma grande equipe na mão de Deus e fazermos uma grande diferença. Reconstruirmos a nossa sociedade, reconstruirmos os valores da nossa sociedade, reconstruirmos as famílias de nossa sociedade, reconstruirmos as vidas em que caminham por essa terra sem qualquer nexo, e são vidas que estão em estado de destruição, de lástima, e eu e você somos partes dessa grande equipe de Deus para trazermos soluções. Vamos contar com pessoas que estejam ao nosso favor, com os recursos que estejam em nosso favor e com a equipe que esteja também envolvida nisso. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada uma a sua função. Assim também, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Então, nesta obra de Deus, não há lugar para espectadores, há lugar para protagonistas. Alguns pastores, eles são verdadeiramente pastores orquestras. Eles cantam, eles oram, eles pregam, eles recolhem oferta, eles estão na frente da construção, ele está na frente da administração, ele está na frente da limpeza, ele está na frente do almoço que vai ser servido no refeitório da igreja. E não é para isso que Deus nos chamou. No capítulo de número 6 de Atos, nós encontramos uma situação atípica. Foi quando houve um problema, houve o crescimento da igreja, vieram as pessoas necessitadas, e então agora as viúvas, na hora da repartição do alimento, as viúvas que eram de origem gregas, elas estavam sendo desassistidas. E a murmuração começou. E essa murmuração chegou aos apóstolos, porque eles também estavam envolvidos em distribuir a comida diariamente. E Deus não nos chamou para estar distribuindo comida. Deus não nos chamou para estar cuidando de limpeza de banheiro, limpeza de banco, não. Há toda uma equipe. Então o que fizeram os apóstolos? Eles organizaram uma equipe para se envolver nisto. E eles permaneceriam na oração e na pregação. Então tem pessoas, pastor, eu não sei pregar. Pois bem, mas você sabe pelo menos passar um pano no banco, então você vai fazer isso. Eu não sei pregar, mas você sabe pelo menos levar um carrinho de tijolo. Você vai fazer. É uma equipe trabalhando. E a igreja precisa entender que cada um de nós temos uma tarefa a ser desenvolvido. Não é chegar no templo, sentar e reclamar, porque não tem água gelada no bebedouro, porque a porta do banheiro não funciona, porque o banco que você está sentado parece que não está limpo a contento como você gostaria.
Sabia que a gente muitas vezes lembra daquelas pessoas que fazem a higienização, a limpeza do templo, só quando nós encontramos ali um sinal de poeira ou coisa dessa natureza? Alguma marca que ficou na sua roupa, aí você... Mas aqui não tem gente para fazer a limpeza desse templo? A gente só lembra que ele existe nesse dia. Porém, aqueles outros templos que o banco sempre estava limpo, você nunca orou por ele. Você nunca agradeceu a Deus por aquela vida. Você vai ao banheiro, o banheiro está cheiroso, ambientado, um ambiente agradável, há papel higiênico, há dispensador de papel toalha, há água para você higienizar suas mãos, e você nunca agradeceu a Deus. Você vai ao bebedouro, bebe água gelada, ali tem um copo para você se servir, e você nunca agradeceu a Deus. Você senta para cultuar a Deus, ali tem uma orquestra organizada, tocando, dando razão às melodias, um cântico, você senta, ouve você nunca agradeceu a Deus. Você tem um templo, lugar de adoração, aonde você vem para cultuar a Deus, e você nunca se envolveu para poder fazer acontecer essas coisas. Então eu quero te dizer que Deus sempre conta com as pessoas que realmente estão dispostas a fazerem a sua obra. Temos na igreja muitos espectadores, e de espectador para murmuradores é somente um passo. Quantas pessoas vão, por exemplo, num estádio de futebol, ficam sentados ali na arquibancada, e tem 22 jogadores correndo atrás de uma bola. Surgiu um pênalti, o jogador vai bater o pênalti, e então todos ficam esperando que ele faça o gol, e ele chuta para fora. Aí xingam, aí lamentam, aí grita, porque quem está sentado no sofá nunca perdeu um pênalti, já dizia Muricy Ramalho. Nunca perdeu um pênalti quem está sentado no sofá, mas quem está lá jogando corre sempre o risco de fazer uma jogada errada. Então quem trabalha em favor do reino de Deus não está imune de errar algumas vezes, mas sabe por que as pessoas que nunca erram são aquelas também que nunca fizeram nada? Então venha fazer parte da equipe do reino de Deus para poder colocar em prática a obra de Deus sobre esta terra, e você vai ver que há espaço para você. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será, então, estudado na lição de número 8, né? Que nós vamos falar sobre o problema que surgiu enquanto eles estavam reedificando o muro. Porém, todas as vezes que você quiser fazer alguma coisa para Deus, haverá oposição e haverá problemas. Oposição virá externa e problema será interno. Pessoas que estão ali internamente não vão entender. Não vão entender. Se você, por um exemplo, constrói um templo, as pessoas ficam: ah, mas eu não estou gostando da cor que vão pintar esse templo. Eu não estou gostando da cor do piso. Eu não estou gostando do forro do templo. E as pessoas muitas vezes não entendem que o templo não é feito para você e eu gostar. O templo é feito para ser um lugar de adoração a Deus. E é isto que importa. Não estou gostando do culto. Ah, não gosto. O culto não é para você. O culto é para Deus. Quem deve dar a qualificação para o culto é o Deus, não é você. Então, meu querido irmão, o grande problema hoje é que nós estamos fazendo as coisas para as pessoas. E Deus está dizendo: faça as coisas para mim, porque é eu que devo ser agradado, e não você. Então, se você é servo de Deus, você não está fazendo as coisas para agradar o seu ego, você está fazendo as coisas para agradar a Deus. Faça o melhor que possa. E quando surgir problema, peça a Deus orientação, e Deus te orientará como resolver os problemas. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Como eu vinha dizendo,
Todas as vezes que você intentar fazer alguma coisa para Deus, a oposição que parecia que estava adormecida, elas levantarão como verdadeiros leões. Como assim? Até mesmo aqueles que pareciam ser seus amigos, aqueles que parecia que tinham você em estima, vão te olhar com um olhar diferente e vão tornar-se opositores seus, porque eles não acreditam que você estará fazendo alguma coisa que realmente seja de tão importância para o reino de Deus. E quantos não são os opositores? Muitas vezes os opositores estão até dentro, inserido no meio. Está muito bem, está muito bom, vamos fazer, mas não faça tanto. Está muito bom, mas para que tudo isso? Está muito bom, mas não precisa. Muitos opositores. Aqueles que falam contra, aqueles que desanimam os demais que estão animados. Os opositores usam essa tática. Vamos desanimar, vamos fazer eles afrouxarem as mãos e eles não vão continuar a construção dos muros, eles vão parar a obra. Eles não podem construir esse negócio. Se eles construírem isso daí, será um marco na vida deles. Hoje tem tanta gente se opondo assim. E até pessoas que parecem ser cristãos. E até líderes que parecem ser cristãos, mas que não têm aquela felicidade de ver você fazendo alguma coisa que fique marcado para o benefício de uma comunidade. Então a oposição vai se levantar. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia Neemias e os seus liderados, ajudados por Deus, eles puderam continuar a construção daquele templo, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas. Sabe, meus irmãos, estes Sanbalat e Tobias, eles sempre vão se levantar. Eles não vão aceitar de maneira alguma que você continue fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Eles virão com toda a força, virão tentando fazer com que você pare, que você desista, que você não insista. Então iniciaram esta perseguição, uma perseguição velada, uma perseguição calada, mas os judeus, eles estavam cientes que haveria isto, eles continuaram na batalha, até concluir a obra, eles não pararam. E eu quero te dizer uma coisa, quando houver oposição na sua vida, aumente a intensidade. Se estão se levantando contra você, aumente a intensidade daquilo que você está fazendo para Deus. Se estão dizendo a você que não deve trabalhar 1 hora para Deus, trabalhe 2. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te comissionou foi Deus para fazer. E se Deus te chamou e te comissionou e já proveu os meios, os recursos, e está demonstrando por sinais clarividentes que Ele está com você, você não vai perder tempo com a oposição. Quando os opositores disseram, olha, vem, nos reunimos em tal lugar, Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Como que dizendo, eu não posso deixar o que eu estou fazendo, que é prioritário, para ir conversar com vocês. Não perca tempo com os opositores. Vá em frente, batalha, trabalha, faça para Deus. Os opositores vão dizer para você que você não deve fazer, que você não deve continuar. Os Sanbalates da vida estão aí, atacando de todos os lados, mas Deus que te chamou, te comissionou,
provê os meios, está dizendo a você: estou contigo, estou te ajudando, estou te levando adiante, continue, batalhe, não olhe para trás. Assim é que você deve responder às oposições. Não perca tempo. As diferentes formas de ataque do inimigo dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-las, será assunto da lição de número 9 deste trimestre. O muro foi concluído. Neemias 6,15 fala sobre essa conclusão do muro, né? Olha o que ele diz neste versículo 15 do capítulo 6 do seu livro. Ele disse: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. Acabou-se o muro. 52 dias eles reedificaram os muros. 70 anos os muros estavam derrubados. 70 anos. Será que durante esses 70 anos, ninguém que morava em Jerusalém teve a coragem ou o atrevimento de começar uma reedificação? 70 anos precisou levar, e agora em 52 dias fora feito. Por quê? Houve orientação de Deus, houve favorecimento de Deus, houve um homem que se colocou à disposição de Deus e houve um povo desejoso a trabalhar. E reedificaram os muros. E o muro se acabou em 52 dias. Aquilo que parecia impossível tornou-se possível, porque o povo se reuniu para trabalhar. Esta vitória teve grandes repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. É o que está no versículo de número 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Entendeu? Até mesmo aqueles que se levantaram contra, que lutaram para afrouxar a mão, para impedir a reconstrução, eles tiveram que reconhecer: o nosso Deus fez esta obra. O nosso Deus, o Deus dos hebreus, esteve conosco e nos ajudou a levar avante essa construção. O muro foi solenemente inaugurado, né? O muro foi feita uma festa de inauguração do muro. Foi dividido 2 grupos em procissão. E eles, um partia da porta da casa de Deus assim à direita, outro partia da porta da casa de Deus assim à esquerda. Fizeram e os 2 se encontraram ali na porta da casa de Deus. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com cântico, com saltério, com alaúdes e com harpas. Você pode imaginar que festa? Purificaram-se os sacerdotes, a festa tornou-se tão grande, né? Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Era a consagração do muro. Agora era hora de festa. Houve a hora da dor, houve a hora do trabalho, e agora é a hora da festa. A hora da inauguração da obra conclusa. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Por que estão alegres os judeus? Porque eles estão inaugurando uma obra que eles realizaram. Eu quero te dizer uma coisa: hoje você está trabalhando, quem sabe está trabalhando na edificação de alguma coisa referente ao reino de Deus. E eu quero te entusiasmar e dizer que vai chegar o dia de você celebrar a festa da obra concluída.
O dia da inauguração vai chegar. E naquele dia a festa será grande no seu coração. E essa notícia vai chegar longe e todos vão perguntar: por que estão felizes? Porque eles concluíram a grande obra que Deus colocou nas mãos deles para realizar. Os muros trazem ensino simbólico importante. Quais são os ensinos simbólicos? A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor, Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Então o ensino simbólico dos muros é que os muros simbolizavam a salvação. Simbolizava a salvação. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Então a salvação é um grande muro. Assim como os muros das cidades antigas as defendiam, as protegiam dos ataques dos inimigos, quem estava dentro do muro estava salvo. Jesus é a grande muralha, mais poderosa, mais grandiosa que a muralha da China. Ele é a grande muralha de salvação. Ele, se você estiver dentro dessas muralhas, se você passar por estas portas, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a muralha da nossa salvação. E ele também é a muralha da nossa proteção. Para estar protegido, deve estar em Cristo Jesus. Lembra no Egito? A mensagem era: à meia-noite o anjo da morte vai sair, e a casa que não estiver marcada com sangue, o anjo da morte vai entrar e matar o primogênito. Todas as casas que estavam janelas e portas marcadas com sangue, o anjo da morte, ao ver, passava por cima. Então estava protegida aquela casa. Os muros falam desta proteção, salvação e proteção em Cristo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege, nenhum mal te sucederá, porque você está guardado dentro dos muros da salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus queridos irmãos e amigos, o muro também fala sobre o muro da salvação, é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. O muro da salvação, está muro adentro, você está salvo, está muro afora, não há salvação. Há uma divisa entre os dois reinos, reinos da luz, reinos de Deus e reino das trevas. Essas divisas de fronteira é marcada com um muro. Se você está adentro, você está protegido. Se você está afora, você está no reino das trevas. As nações, por pactos políticos ou coisa dessa natureza, eles vão mudando as suas fronteiras. Porém, no reino de Deus, essa fronteira é inalterável. Não há como mudar essa fronteira. Você ou está dentro, a porta dentro do muro da salvação, ou você está fora. Mas você pode hoje entrar para dentro, porque este muro tem uma porta aberta, te convidando. E essa porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. E você pode entrar para dentro do muro da salvação e ter a sua vida segura, protegida e abençoada. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo, não significa que há uma proibição, pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha de divisória passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma
que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, dentro deste muro, você tem toda a liberdade. Você não é um escravo dentro do muro da salvação, não. A hora que você quiser sair, você pode sair. Porém, você já conhece que lá do outro lado não tem qualquer benefício. Então, você prefere ficar aqui. Por isso que Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. O mundo foi crucificado para mim. E eu fui crucificado para o mundo. Quer dizer, o mundo morreu para mim. E eu também morri para o mundo. Morrer para o mundo significa viver para Deus. Morrer para Deus significa viver para o mundo. Então você tem a liberdade de sair de entre os muros da salvação e ir para o reino das trevas, se você assim o quer. Muitas pessoas têm feito isso. Mas você também tem a liberdade de sair do reino das trevas e adentrar muros da salvação adentro, em Cristo Jesus. Então venha para Cristo. Se você apartou-se de Cristo, quem sabe você errou em alguns aspectos da sua vida, eu quero te dizer, Jesus não desistiu de você. Ele continua ainda esperando que você volte a morar dentro dos muros da salvação, que é o próprio Jesus. Portanto, meu irmão e amigo, feliz é aqueles que estão fazendo uma obra para Deus. Feliz é aqueles que estão vivendo dentro do muro da salvação, que é Cristo Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar para recebê-lo agora. Você pode digitar aí, eu quero receber a Jesus, vamos estar orando por você. Você que se apartou do Senhor Jesus, eu quero te convidar você a retornar. Ele continua de braços abertos querendo te receber. E a você que é cristão, que é crente, eu quero te convidar para se envolver no reino de Deus, colocando a sua parte no que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para o reino de Deus. Há muros a serem levantados, há famílias que precisam ser restauradas, há vidas que precisam ser evangelizadas, há pessoas que precisam ser discipuladas, e você e eu somos os chamados para restaurar os muros que um dia foram caídos. Somos os Neemias de hoje. Contamos com o favor de Deus, com os recursos de Deus, com a bênção de Deus. Só precisamos nos apresentar no campo de batalha e fazermos a obra de Deus. Deus nos abençoe. Vamos estar orando neste momento. Eu quero convidar você para orar. Você que está recebendo a Cristo, você que está voltando para o Senhor Jesus, eu quero convidar você que precisa começar a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus na terra, eu quero convidar você para orar. Oramos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, oro neste momento no nome de Jesus, em favor daqueles que estão te recebendo como Salvador. Te peço que perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes nos livros da vida e dê a eles o direito, Senhor, de entrarem em Jerusalém pelas portas. Lava, limpa de todo o mal, de todo o pecado, remove toda a atadura e prisões da maldade e dá uma nova vida, uma experiência de um novo nascimento. Aqueles que estão retornando para Ti, Senhor, que por uma coisa ou outra um dia se apartou, e eu sei que o Senhor jamais o abandonou, eu sei que o Senhor jamais o deixou. Senhor, neste momento, recebe-os de volta e dá a eles, Senhor, a mesma reconciliação e a mesma restauração que outrora tinham contigo quando andavam em felicidade. Senhor, também ora em favor daqueles que estão no Teu reino com uma vida espiritual ociosa e até com uma vida física ociosa. Pai, na autoridade que há no nome do Senhor, tira este meu irmão, esta minha irmã, desta vida de negligência, inoperante, e faça, Senhor, com que ele entenda que ele foi chamado para edificação, foi chamado para estendimento do Teu reino, e que ele possa entender, assim como Neemias, que ele está na mão de Deus e que o Senhor proverá os meios. Pai, nós te agradecemos por essa escola bíblica dominical, agradecemos por Tua bênção, agradecemos por Tua presença, no santo nome de Jesus Cristo. Amém.
Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e dizemos amém, amém. Deus te abençoe e te guarde.